Paz do Senhor. Abram suas Bíblias comigo em 1 Reis, capítulo 9. Versículo do 5 a 8. Vou estar lendo, tá bom? 1 Reis, capítulo 9, versículo do 5 a 8. Então, firmarei para sempre teu trono e a tua realeza sobre Israel, como prometi a Davi teu pai, declarando: jamais te faltará um descendente sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos me abandonares, não observando os meus estatutos e normas que vos prescrevi, e desviando-vos para seguir outros deuses e divindades, prestando-lhes culto e adoração, então erradicarei Israel da terra, e que lhes dei, rejeitarei para longe de mim este edifício que santifiquei para a habitação do meu nome. E Israel será motivo de zombaria entre todos os povos. Este templo, hoje tão sublime, será para todos os transeuntes motivos de espanto e horror. E com escárnio exclamarão: porque o Senhor agiu com tamanha severidade contra esta terra e este templo. Os irmãos podem se assentar. Quero aqui já render graças a Deus, né? Quero agradecer por cada mensagem que eu recebi hoje, pela oportunidade. O pastor confiou em mim. E eu já quero te dizer que hoje eu vim conduzida totalmente pelo Senhor. Quando o pastor falou para mim, a minha oração foi: Senhor, que não seja eu, que seja o Senhor. E aqui nesse versículo é a segunda aparição de Deus para Salomão. E eu falei: por que Salomão? Eu nunca nem tinha pegado para ler a história inteira de Salomão. Eu só sabia que Salomão era um rei muito rico e sábio. E aí eu falei: Deus, terça-feira eu quase arranquei meus cabelos. Que eu falei assim: Senhor, para que eu fui falar de Salomão? Eu não sei nada. Mas eu creio que Deus tem muitas coisas para fazer através dessa palavra. E eu vim falar também de promessa. Salomão, antes de falar da segunda aparição, vou falar sobre o começo da história de Salomão. Salomão tinha uma promessa. Como eu disse, hoje eu vou falar de promessa. Desde o começo do culto estão falando de promessa. E eu creio que há promessas para se cumprir ainda hoje, nesta noite. Salomão tinha uma promessa sobre ele, que Deus tinha feito para Davi, que era seu pai, que ele seria rei. Porém, Salomão não era o único filho de Davi e nem o mais velho. Então, pela lei do homem, ele não teria nenhuma chance de ser rei. E Davi tinha muitos filhos. Eu cheguei a pesquisar, Davi tinha muitos filhos. Mas nesta época aqui, a Bíblia vai nos relatar sobre Adonias e Salomão. Adonias era seu irmão mais velho. E ele queria o reino. Ele queria, no lugar de Salomão, assumir, mas não era essa a promessa de Deus. Não era isso que Deus tinha para aquele reino, naquele momento. Então, Davi já estava quase morto, já estava com o pé na cova, vamos dizer assim. Mas ele ainda não tinha anunciado quem era rei. E Adonias, por achar que tinha um direito, quer passar a perna em Salomão. Faz amizade com sacerdotes, faz amizade com oficiais do reino e achando ele que já estava garantido o reinado dele. Mas Adonias faz uma festa, porque ele se auto-intitula rei. Mas nem o rei estava sabendo que ele estava se intitulando a rei. Ele reúne as pessoas que eram de confiança de Davi e alguns sacerdotes e faz essa festa. Só que a palavra do Senhor não era esta para aquele povo. E então ele vai fazer essa festa, se auto-intitulando rei, sem menos o rei saber. E alguns profetas do rei também não sabiam. E Salomão também não sabia, até porque ele não foi convidado para essa festa. Então, durante esta festa, Deus levanta Natã, que Natã era um dos oficiais do rei. Mas além de oficial, ele também era profeta do Senhor. Então, ele estava totalmente direcionado pelo Senhor.
ele chega até a mãe de Salomão, que é Batseba, e fala: você não está vendo a movimentação que Adonias está fazendo? Você não está vendo que Adonias está querendo pegar o que Deus prometeu para você? O problema não era Adonias ser rei. Não tinha problema nenhum se ele tivesse promessa. Não tinha problema nenhum Salomão respeitar o tempo de evidência de Adonias se ele tivesse promessa. Mas Adonias estava sem direcionamento, sem promessa e sem discernimento nenhum. E aqueles que acompanharam ele também estavam sem discernimento. Porque tem gente que vai pelo barulho. Tem gente que vai na onde está fazendo barulho. E não é assim, tem que ter discernimento. Adonias achava que por ele chegou primeiro, porque ele nasceu primeiro, o direito era dele. Mas não é assim com Deus. Deus não escolhe quem chegou primeiro. Ele olha aquele que chegou talvez até por último, que talvez se ache o menor da casa, mas é ele que Deus vai escolher. Se fosse para Deus escolher quem chegou primeiro, em vez de Moisés, Deus tinha escolhido Arão. Arão era o irmão mais velho. Arão tinha intimidade com o povo, ele cresceu no meio do povo. Moisés foi criado pelo adversário, pelo inimigo. Então o povo não tinha confiança nenhuma em Moisés. Mas Arão falava melhor do que Moisés. Mas Deus não quer saber as nossas qualidades. Ele quer saber se nós estamos dispostos a deixar a nossa vida na mão dele. Eu creio nisso. Voltando aqui, quando Natan chega até Batseba e fala para ela: vamos, minha filha, reage. Vai deixar assim, de mão beijada? Se Salomão não for rei, você vai ser como traidora. Isso não pode acontecer, porque a palavra do Senhor tinha que se cumprir. Então, Batseba pega e escuta o conselho de Natan. E há conselhos que nos aproximam da promessa. Eu creio nisso. E Deus nos levou, pastor, lá em Naamã. Porque a gente, quando a gente está ferido, a gente tem que levar para onde a gente sabe que vai resolver o problema. Quem ia resolver o problema dela era o rei Davi. Porque quem tinha dado a promessa para ela era Davi. Então não tinha como ela ir para outro lugar a não ser cobrar do rei aquilo que o rei tinha prometido. E Naamã, ele era um homem muito conhecido. E ele tinha a lepra, todo mundo sabe disso. Então ele tinha muitas feridas. Só que, por mais que ele era conhecido, ele não saía mostrando as feridas dele para qualquer um. Você não deve mostrar suas feridas para qualquer um. Porque até quem você acha que pode te curar, talvez até aumente a ferida que você tenha. E aí, Deus usa uma serva na casa de Naamã. E uma serva que talvez ninguém nem tenha dado valor, porque ela era uma escrava. Então, para ele, tanto faz e tanto fez. Mas ela tinha o conhecimento da palavra. E ela aconselha a esposa de Naamã e a esposa de Naamã aconselha Naamã. Então, Naamã escuta aquele conselho. Por isso que eu entendo que há conselhos que levam a gente para o propósito, há conselhos que levam a gente para a cura, há conselhos que levam a gente perto da promessa, mas há conselhos que nos levam para longe. Só que o que leva para perto vem direcionado do céu. E aí, voltando para a história de Salomão, Batseba chega até Davi e fala para ele: Davi, você me prometeu que meu filho seria o seu sucessor, mas Adonias está se levantando rei e você não está nem sabendo disso. Aí Natan chega até Davi também e confirma aquilo que Batseba falou. E após eles falar isso, é muito lindo o que Davi responde para Batseba, porque ele fala assim: ainda hoje. Não é amanhã, não é depois, não é daqui um ano, não é daqui um mês, não. É ainda hoje a promessa do Senhor vai se cumprir sobre a sua vida. Amém? Porque por mais que o cenário possa ter sido contrário, talvez estão te querendo colocar como traidor, talvez estão falando para você que não tem mais jeito, disso não passa, mas ainda hoje a promessa do Senhor vai se cumprir sobre a sua vida. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra do Senhor sobre a sua vida vai se cumprir. Eu creio, em nome de Jesus. Ah, Pai
Pai querido e amado. Quando Davi chega e fala isso, ele fala para os sacerdotes: vão lá, pega a mula, leva, coloca Salomão em cima, leva ele para ser ungido, porque a unção de Deus vai descer hoje, não vai ser outro dia. A palavra do Senhor tem que se cumprir. Aleluia. Eles levam Salomão, coloca ele na mula, leva ele para ser ungido. Salomão até agora não falou nada, em nenhum momento. A história é sobre Salomão, mas na Bíblia não fala que Salomão abria a boca para nada. A história é sobre Salomão, mas Salomão só abriu a boca depois que a unção desceu. Aleluia. Enquanto isso, ele estava lá ungindo Salomão, mas a festa de Adonias ainda continuava. Senhor, ele não permitiu. Davi não esperou Adonias chegar para fazer acordo, não, porque Davi estava debaixo da promessa, debaixo da palavra, e ele falou: a palavra vai se cumprir. Aleluia, Pai. Senhor, depois que desceu a unção sobre a cabeça de Davi, irmãos, não foi Salomão que teve que fazer festa, não foi Salomão que teve que se vangloriar, não foi Salomão que teve que falar: eu sou rei. Foi toda Israel, porque a palavra da Bíblia vai falar que o povo, a comemoração era tanta que a terra estremecia, e quem estava na festa teve que receber a palavra do Senhor, estava se cumprindo. Eu creio que naquele momento, até mesmo quem estava fazendo festa contra teve que admitir que o reinado era de Salomão, porque pode se passar céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. Aleluia. E a partir daquele momento que a palavra se cumpriu, aquele povo que estava na festa comemorando com Adonias, dizendo até mesmo que ele já era rei, aquele mesmo povo saiu correndo, cada um foi para o seu lado, não ficou ninguém com Adonias. É por isso que tem gente que vai com barulho, porque na hora que você precisa, na hora que vem a palavra de confronto, a palavra que agora já foi, já se cumpriu, eles vão te abandonar. Quantidade não significa nada, irmãos. Aleluia. E depois que essa palavra se cumpriu, Salomão pegou o reinado. E a primeira vez que Deus apareceu para Salomão, não foi assim que ele pegou a promessa. Às vezes nós queremos parar, às vezes está tão difícil o ministério, às vezes a promessa até se cumpre, mas e depois da promessa? Salomão continuou firme guiando o povo, mesmo sem Deus aparecer para ele e falar o que ele deveria fazer, porque ele já tinha entendido que para servir o Senhor e ter ministério é servir o Senhor, mas também auxiliar a humanidade. Aleluia. Não tem como você ter ministério sem você poder ajudar um irmão. Às vezes você acha que o ministério do Senhor sobre a sua vida vai chegar quando os pastores te der um departamento, quando você tiver uma oportunidade na igreja, mas não. O seu ministério começa, irmãos, com o irmão que está do seu lado, quando você precisa ir na casa de alguém fazer uma oração, quando é no trabalho e você precisa falar de Deus para a vida de alguém. Ministério é servir a Deus, mas auxiliar a humanidade. Aleluia. E a primeira vez que Deus aparece para Salomão foi em sonho. E eu falei: meu Deus, essa palavra é muito conhecida. Só que onde Salomão tinha guardado Deus, que mesmo inconsciente, ele conseguia pedir para Deus ajudar ele sobre o que Deus tinha colocado sobre a mão dele. Ele não pediu para Deus: Senhor, eu quero sabedoria para mim, eu quero sabedoria para mim me engrandecer. Não, ele pediu para Deus: Senhor, eu quero sabedoria, porque eu sou pequeno e sem o Senhor eu não consigo fazer nada. Eu quero sabedoria, porque eu quero administrar aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Porque se o Senhor colocou na minha mão, o Senhor confia em mim. Pai amado, Pai querido, o Senhor vai me ajudar a conquistar isso. O Senhor vai me ajudar, Senhor, mesmo que ainda eu pareça pequeno, Pai querido e santo. E aí, Salomão pede para Deus sabedoria. E a primeira vez que Deus aparece para ele, ele fala: o que é que tu queres? Ele poderia ter pedido muitas coisas, mas ele pediu sabedoria para Deus ajudar ele a administrar o que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Aleluia.
E depois disso, a segunda promessa vai se cumprir. Porque Davi queria muito levantar o templo para o Senhor. Ele queria muito honrar o Senhor com o templo. Só que Deus tinha falado, não vai vir da sua mão, vai vir da mão de um filho seu. E vai ser Salomão. E Salomão começa a levantar um templo, mas não era qualquer templo. Era o templo. Era um templo com pedras, com madeiras. E depois de madeiras vinha ouro revestidos. Era ouro no chão, era ouro na parede, era ouro no lustre, era ouro em tudo quanto era lugar, até mesmo nos talheres. Mas Deus não estava preocupado com isso. Mas a palavra do Senhor estava se cumprindo. Aleluia. E depois que ele termina o templo, antes mesmo dele terminar o templo, ele orou a Deus. E é muito linda a oração de Salomão para Deus, irmãos. Porque ele não pede nenhum momento por ele. Em nenhum momento ele pede por ele pede pelo povo de Israel. Aleluia. E o Senhor só apareceu para ele depois que ele conseguiu terminar o templo. Ele levou muitos anos para terminar esse templo. Às vezes nós oramos para Deus pedindo para ele uma resposta e às vezes nós quer largar o nosso ministério porque ele não respondeu a gente em um dia. Imagine Salomão guiando o povo, construindo um templo que era para o Senhor e sem resposta do Senhor. E sem um direcionamento. Direcionamento não, porque Deus estava guiando ele. Mas sem Deus aparecer para ele e falar, você está certo. Mas ele continuou. E após ele terminar, que é a segunda aparição, Deus chega para ele e fala, pela primeira vez, Deus chegou para ele e perguntou, o que tu queres? Mas agora Deus vai falar, agora eu vou falar o que eu quero. E ele aparece para Salomão e fala assim, ainda que eu não tenha aparecido para você todo esse tempo, mas eu ouvi a sua oração. E eu vou estar com você todos os dias. Todo um momento eu vou estar com você. A minha promessa sobre a tua vida, ela vai se cumprir e ela não vai parar em você. Ela vai de geração em geração. Ela vai se cumprindo, só que tem um porém. Para isso, Salomão, acontecer, eu quero intimidade. Não tem como, irmãos, a gente pedir uma coisa para Deus e não querer ter intimidade com Ele. Desde o início dos tempos, o Senhor estava buscando intimidade conosco. Desde o início quando Ele começou a fazer o mundo, a primeira pessoa que Ele fez foi Adão, e Ele descia todos os dias para conversar com Adão. Não tem como. A mão do Senhor, ela não se curva para a gente, ela não se encurta em momento nenhum, mas a gente tem que ter intimidade. Não tem essa de, eu me sacrifiquei hoje, não vou me sacrificar amanhã. Não tem essa de eu vou orar hoje, amanhã eu não oro. Não tem essa de eu vou ofertar hoje, mês que vem eu não oferto. O Senhor quer todos os dias. O que você faz hoje, não recompensa o que você vai fazer amanhã. É todos os dias que o Senhor quer intimidade para conosco. Amém? Vou pedir para os irmãos se colocarem de pé. Aleluia. Eu não sei para quem foi direcionada essa palavra, mas eu creio que essa palavra teve endereço. Eu creio, Senhor, até aqui o Senhor me deu. E eu creio, Pai amado, Pai querido, que hoje promessas vão ter sido cumpridas. Eu creio, Pai amado, Pai querido, que a tua igreja hoje sai daqui entendendo que para as tuas promessas se cumprir tem que ter intimidade, tem que ter renúncia. Ah, Pai querido, é santo, tem que te buscar mais, tem que orar mais. Eu creio, Pai amado, Pai querido, que a tua igreja entendeu que sem o Senhor nós não somos nada. Até aqui o Senhor me deu e eu já vou passar para quem há de direito, amém? Agradeço a minha oportunidade.